Bom dia, meu nome é Lopes, eu sou pastor evangélico e eu moro em São José dos Campos, São Paulo. Quero dar as boas-vindas a este canal Maravilhas da Lei. Este é o canal Maravilhas da Lei. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Que Deus, o Senhor, abençoe sua vida, abençoe sua família, abençoe seus negócios e abençoe seu empregador. Eu sou grato a Deus pela bênção de Deus na minha vida, pela bênção de Deus na minha família, na minha casa, na vida dos meus filhos. Sou grato ao Senhor. Eu sou grato a Deus por estar aqui, através da internet, está fazendo a obra do Senhor. Ler a palavra de Deus, comentar a palavra de Deus, compartilhar a palavra de Deus, está fazendo a obra do Senhor. Sinta-se à vontade, em nome de Jesus. Eu vou ler um texto da palavra do Senhor e depois estarei comentando. O texto que eu vou ler está escrito no livro de Neemias, capítulo 1. Eu vou ler o capítulo 1 e alguns versos do capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Livro de Neemias, capítulo 1, a partir do verso 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante Deus dos céus. E disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardarei os meus mandamentos e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, que deseja temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu, copeiro do rei. Capítulo 2, verso 1. Sucedeu, pois, no mês de Nisão, no ano 20º do rei Artaxerxes,
que estava posto vinho diante dele. E eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste teu rosto, pois não estás doente? Não há isso senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira, e disse ao rei: vive o rei para sempre, como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumida as suas portas a fogo. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que o edifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quanto tempo durará a sua viagem? E quando voltarás? E aprove o rei enviar-me, apontando eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deixe-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu haver de entrar. E rei, mas Deus, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Amém? Esse é o texto escrito no livro de Neemias. O que eu quero destacar aqui é o ensinamento da parte de Deus para a nossa vida, principalmente para quem é líder. Me permita assim, principalmente para quem é líder. Neemias, ao saber que Jerusalém estava destruída, ele se condoeu, ele sentiu que ele podia fazer alguma coisa em prol da cidade de seus pais, da sua cidade natal, Jerusalém. Então ele ora ao Senhor, se põe a orar ao Senhor, e Deus aceita a oração dele. Então era ele, como diz o texto, ele era um empregado, um serviçal do rei Artaxerxes, um funcionário empregado de suma confiança, de suma confiança. Um empregado, um funcionário de alto nível que servia ao rei. A alimentação do rei era avaliada, era fiscalizada por Neemias. E Neemias, então, ele ora ao Senhor para que o rei permita que ele se desloque até Judá. E a oração dele é aceita. E em certo dia que ele vai servir ao rei, o rei percebe que ele está triste. Então ele conta por que está triste. O texto diz, no mês de Nisan, no mês de Quisleu, no mês de Quisleu. Então, no mês de Quisleu, ele tomou conhecimento do que estava se passando em Jerusalém. O mês de Quisleu significa para nós, entre novembro e dezembro. O mês de Nisan significa para nós, entre março e abril. Então a gente percebe que ele esteve orando durante os 3 a 4 meses, orando por esse propósito de ir até Jerusalém, restaurar a cidade que estava destruída. E Deus age no coração do rei Artaxerxes e permite que ele se desloque da Pérsia, porque a Pérsia era o poder dominante, Artaxerxes era o rei da Pérsia, e a Pérsia era o império dominante nesse tempo da vida.
Nesse tempo da vida, a Pérsia dominava o ambiente. Então, a relação, a conversa de Neemias com o rei Artaxerxes é uma conversa próspera, muito próspera. E ele consegue seu intento. O rei Artaxerxes permite que Neemias se desloque da Pérsia e vá até Jerusalém, restaurar a cidade de seus pais. Mas o que eu quero deixar aqui destacado é a personalidade, o caráter desse homem Neemias. Se dedicado, abnegado à obra de Deus. Um servo de Deus, abnegado, temente a Deus, disposto a fazer a obra do Senhor. Neemias, o que ele pede ao rei Artaxerxes, Deus toca no rei e concede a Neemias. Neemias concede do rei o afastamento, sair da Pérsia para ir até Judá, restaurar Jerusalém. Neemias consegue cartas do rei. Sabe o que significa isso nesse tempo da vida? Cartas. Cartas. Eram as credenciais do rei. O rei Artaxerxes estava dando cartas para que os governadores, outros, deixassem ele passar. Porque ele estava sob a supervisão, sob a ordenança do rei Artaxerxes. E como eu disse, a Pérsia era o reino dominante nesse tempo da vida. E Neemias recebe do rei as cartas para se deslocar sem nenhum contratempo, se deslocar sem nenhum problema, sem nenhum impedimento. E ele recebe mais ainda, como ele diz o texto, uma carta específica para Asaf, guarda do jardim do rei, para retirar madeira, o quanto ele precisasse para restaurar a cidade, os muros de Jerusalém. Nesse tempo da vida, eu quero aqui dizer que, nesse tempo da vida, a cidade, elas eram cercadas. As cidades eram protegidas. E os muros levantados, e os muros que cercavam a cidade, representavam segurança. Representava um povo lutador, batalhador, segurança, confiança. As cidades, nesse tempo da vida, elas tinham que ter os seus muros, as suas portas preservadas, reservadas, guardadas, porque isso servia de proteção ao seu povo. Então Neemias sabia disso. E ele compreendeu que uma cidade de Jerusalém, no caso, com seus muros derrubados, com suas portas feridas, queimadas, era uma cidade desolada, uma cidade que não tinha valor, era uma cidade que não impunha confiança, segurança ao seu povo. E ele se dispôs a fazer isso. O que eu quero aqui é destacar o caráter de Neemias. Neemias, ele conseguiu tudo que ele quis da parte do rei Artaxerxes por orar a Deus. E ele conseguiu as credenciais, cartas, que representam credenciais do rei Artaxerxes. O que eu quero falar aqui a respeito desse homem é louvável o comportamento, a conduta de Neemias. Neemias, ele recebe as credenciais do rei. E a Bíblia não fala nem a sua biografia, nem a biografia de Neemias fala
um milímetro de desvio da sua conduta. Neemias não usou as credenciais, as cartas do Artaxerxes em seu próprio benefício. É isso que eu quero destacar aqui. O temor, a honestidade, a lisura, a integridade desse homem Neemias, desse líder, que nos ensina até os dias de hoje o que é ser honesto. O que é ser honesto? Neemias, nesse tempo da vida, ele teve tudo nas suas mãos para se beneficiar, buscar benesses para si, buscar coisas para si e deixar a obra de Deus. Não, ele não fez isso. É esse exemplo, é esse destaque que eu quero deixar aqui. A abnegação, o temor, a honestidade de Neemias em fazer a obra do Senhor. Usar todas essas credenciais, toda essa autoridade do rei Artaxerxes para fazer a obra de Deus. Não usou nada em seu benefício. Isso é exemplo para nós nos dias de hoje. Neemias, um homem exemplo de servo de Deus, um homem exemplo de liderança para nós. Que Deus abençoe.